já que a gente está falando de festa junina, que tal a gente aprender mais sobre a história dessa tradição, que contagia não só o estado de Goiás, mas o Brasil inteiro? A repórter Ana Luísa Abreu fez uma entrevista bem legal com um professor da Universidade Federal de Goiás. Vamos ver. Hoje, dia 24 de junho, é dia de festa. Todo o Brasil comemora o dia de São João, um dos santos juninos mais populares, principalmente nesse período tão bom de alegria, animação e diversão para todas as famílias brasileiras, que são as tradicionais festas juninas espalhadas por todo esse Brasil muito grande. E para a gente entender melhor sobre a história, como que começou e todo esse legado, desde o início até os dias de hoje eu vou conversar com o professor doutor em performance culturais pela Universidade Federal de Goiás, o Samuel Zaratim. Samuel, eu já começo te perguntando como que surgiu essa tradição das festas em todo o país. Oi, Ana Luísa, prazerzão estar aqui com vocês, falar dessa festa tão maravilhosa, né, que povoa o Brasil inteiro nessa época do ano, e não fica só em junho, né, a gente sabe que vai até lá mais para frente, né. Então, as festas juninas, festas joaninas, ou até festa de São João, estão entre os festejos populares mais comemorados em todo o Brasil, né, são configurados por variados elementos artísticos, culturais, estéticos, e que, de certa forma, dinamizam essas manifestações da cultura brasileira, né? Esses festejos eles são concebidos a partir de um atributo sociocultural, né, das diversas localidades, cada localidade tem uma característica diferenciada, né? Alguns autores falam que as festas juninas ela têm origem lá no século XII, lá na região da França, né, com a celebração dos solstícios de verão, né, como comemoração do início das colheitas. Alguns autores até falam que o início mesmo do ciclo junino é a partir de 19 de março, que é dia de São José. Então, assim, de qualquer forma, como os três santos juninos, São Pedro, Santo Antônio, São João, são comemorados em junho, a gente fica mais com esses três santos católicos realmente. Professor, eu também queria que você falasse de cada região. Então, cada região, cada estado tem mais a sua particularidade e se organiza para poder comemorar da melhor forma a festa? Isso, assim, vamos pensar que a festa junina, né, ela tem características comuns em toda a região, em todo o Brasil. Tem alguns elementos juninos, vamos pensar a fogueira, a culinária, a decoração, as bandeirolas, alguns costumes tradicionais que a gente traz, a dança junina, né? E esses elementos, eles às vezes são ressignificados de acordo com a própria localidade. Em alguns lugares, a festa junina, por exemplo, não tem a dança de quadrilha junina, mas tem o bumba meu boi, né? Lá no sul, por exemplo, eles dançam alguns outros ritmos, como o vaneirão e a chula, nessa época do ano também. De qualquer forma, temos alguns elementos que lembram, sim, as festas juninas. Elementos muito marcantes desse período, né, professor? Como, por exemplo, a culinária. Então, essas comidas típicas, eu também queria que o senhor falasse justamente sobre essa tradição. O tempo foi passando e aí começou a se organizar para poder cozinhar essas comidas, uma mais gostosa que a outra? Isso, você vê, como eu disse lá no início, né, então foi como iniciou, né, a origem as comemorações então, das grandes colheitas e tal. Chegando aqui no Brasil, né, os festejos juninos começaram a mesclar a herança portuguesa com os aspectos culturais encontrados no território brasileiro, praticado também pelos indígenas e, posteriormente, né, pelos africanos também que chegaram aqui e os imigrantes portugueses. Então, essa culinária ela teve influência dessa miscigenação do povo brasileiro lá no início. Esses elementos juninos acabam se manifestando como uma temática desses encontros, dessas celebrações, desses rituais celebrativos da nossa sociedade, né? Como você disse, um chá de fralda realizado no mês de junho, com certeza teremos os elementos juninos. Mas a gente pode perceber de uns anos para cá, até mesmo não só a festa junina, mas a própria dança junina sofrendo influências externas. Já tivemos quadrilha, Halloween,
quadrilha country, quadrilha de diversas formas diferenciadas, quadrilha dos anos 60, quadrilha hippie, né? E por aí vai. Então, são adaptações dos festejos juninos nessa época do ano, que se estende para os outros meses também. Quero te agradecer, professor. E também, em relação às festas juninas, além de reunir, ser a união da família, amizade, esse encontro, às vezes várias pessoas que estão com saudade, mas é nesse momento ideal para poder curtir. Então, as famílias aproveitam esse momento e também a tradição católica para estar mais próximas de Deus e o dia de São João, né? Que é hoje um dia de muita alegria. Muito obrigada e vem participar com a gente mais vezes aqui da TV. Eu que agradeço a participação, o prazer de poder falar dessa festa tão linda, tão maravilhosa que está em todo o território nacional. Muitíssimo obrigado. É só chamar que eu venho.